Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vinda a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e vou te auxiliar aí nos seus estudos de língua portuguesa. Sempre gosto de lembrar que os vídeos do nosso canal são vídeos que complementam as aulas que você tem na sua escola com o seu professor e a sua professora. Então a nossa proposta é somar, certo? Bom, vamos lá então. Para a aula de hoje do 7º ano, a gente vai falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Tenho certeza que você já estudou isso. Você pode até não se lembrar muito bem, porque é bastante informação, mas eu tenho certeza que você já estudou. Olha só, as figuras de linguagem são recursos que a gente utiliza para tornar a linguagem mais bonita, mais expressiva, mais interessante. E olha só, se eu te digo, por exemplo, se eu desenho um coração, o que um coração sugere para você? Amor, carinho, cuidado, felicidade, união. Bom, então não é só um simples coração, certo? O coração eu tenho o órgão que bate, que mantém, né, o ser humano vivo, que esse é o sentido literal, mas eu tenho outros sentidos aí, né, emotivos, poéticos, e aí que entram as figuras de linguagem. Se eu desenho ali para você um livro, bom, você pode pensar no livro propriamente dito, né, impresso, material, mas você pode pensar em educação, estudo, informação e várias outras coisas, não é mesmo? Então aí que entram as figuras de linguagem. Olha só, e para a gente falar de figuras de linguagem, a gente tem que lembrar de dois sentidos que são muito importantes, o sentido denotativo e o conotativo. Você se lembra bem deles? Bom, uma dica. Eu gosto de pensar que denotativo vem de dicionário, certo? Então é o sentido literal da palavra. Quando eu digo, por exemplo, o sol é uma estrela, realmente o sol é uma estrela. E se eu digo, você é o sol da minha vida, bom, você ilumina a minha vida, você é tão importante para a minha vida quanto o sol é importante para o planeta Terra, por exemplo. Então aqui a gente tem o sentido denotativo, que é o sentido real, o sentido literal da palavra sol. E aqui a gente tem o sentido conotativo, que é um sentido subjetivo, um sentido figurado. Daí a gente tem então as figuras de linguagem. Olha só, as expressões idiomáticas, elas trabalham muito bem essa questão do recurso das figuras de linguagem. O que você consegue observar aqui? Eu tenho um aquário, eu tenho um peixe fora do aquário, e isso sugere o quê? Um peixe fora d'água? Quando que você usa essa expressão? O que você quer dizer quando você diz que fulano é um peixe fora d'água, por exemplo? E aqui, um sapo, alguém engolindo um sapo? O que significa engolir um sapo para você? É literalmente engolir o sapo? E aqui, eu tenho um balde, uma pessoa chutando o balde. Quando alguém chuta o balde, o que eu quero dizer quando eu digo essa expressão, quando eu uso essa expressão? E segurar vela? Seria o quê? Para iluminar alguém, para iluminar alguma coisa? Qual que é esse sentido de segurar a vela? Bom, então quando eu uso essas expressões, peixe fora d'água, engolir o sapo, chutar o balde ou segurar a vela, eu estou usando figuras de linguagem, certo? Porque quando eu digo um peixe fora d'água, é alguém que não se encaixa, não é mesmo? Alguém que não está no seu próprio ambiente. Engolir um sapo não é literalmente engolir o sapo, colocar o sapo na boca, né? É pagar um mico, ficar numa situação desconfortável, desagradável. Chutar o balde é quando eu desisto, né? Olha, desisto disso, não dou conta mais, não quero tentar mais, desistir. E segurar a vela é quando tem alguém namorando, alguém de olho ali no gatinho, na gatinha, né? E eu tô meio que sobrando ali, atrapalhando ali o encontro, o relacionamento. Bom, então as figuras de linguagem, elas são recursos usados na fala e na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Bom, vamos lá. E essas figuras de linguagem, elas são divididas de acordo com a sua função, com o seu sentido, né, na frase. Eu tenho figuras de pensamento, que vão trabalhar a nível de pensamento, de ideia, né, algumas delas estão aqui, ó, a antítese, a personificação, a ironia, o paradoxo, a hipérbole, a sinestesia. Eu tenho figuras de construção, que é a nível de sintaxe, né, a nível de formação da oração. Que eu tenho a elipse, o polissíndeto, o assíndeto, hipérbole, a anáfora e outras. Eu tenho as figuras de som, que vão trabalhar a sonoridade, né? Como a assonância, a literação, as onomatopeias. E eu tenho as figuras de palavras, que vão trabalhar a nível de sentido, de semântica. Eu tenho a comparação, a metáfora, a metonímia e várias outras. E para a aula de hoje, a gente vai falar especificamente das figuras de palavras. Bom, a primeira delas é a metáfora. Ela é uma comparação que não deixa o elemento comparativo evidente. Como assim? Eu não tenho a palavrinha como, por exemplo.
o tal qual, que nem. Então, eu uso diretamente o verbo, geralmente é o verbo de ligação, né? O verbo ser. É, foi, era. Então, eu digo assim, ó, aquela menina é uma flor. O que eu quero dizer com isso? Que ela é bonita, que ela é cheirosa. Poderia dizer, aquela menina é como uma flor. Sim, e aí eu teria uma outra figura de linguagem, certo? Então, a metáfora ela é caracterizada porque ela tem uma comparação, mas ela não tem um elemento comparativo evidente. Olha só, outro exemplo para a gente analisar. A notícia foi um balde de água fria. Se eu tivesse, a notícia foi que nem um balde de água fria, tal qual um balde de água fria, eu teria uma outra figura de linguagem. Mas como eu não tenho aqui, né, um conectivo evidente aí, né, de comparação, então é realmente uma metáfora. A história era apenas a ponta do iceberg. Então a história era como, né, se fosse a ponta de um iceberg, era apenas, ok? Então não tenho um elemento de comparação. Então essas três frases, elas são metáforas. Então aquela menina é uma flor, aquela menina é muito bonita, cheirosa, linda. A notícia foi um balde de água fria, ou seja, a notícia decepcionou, né? Quebrou as expectativas dele, deixou triste. A história era apenas a ponta de um iceberg, então por baixo ali, né, daquilo que a gente sabe, tem muito mais coisa, muito mais acontecimentos que a gente não tem consciência. A outra figura de palavra é a comparação. Ela é bem parecida com a metáfora, só que ela tem conectivo e essa é a principal diferença para a gente entender qual é uma e qual é a outra. Quais são esses conectivos? Geralmente o como, assim, tal qual, que nem. Trouxe alguns exemplos para a gente comparar. Olha só, seus olhos são como jabuticabas. Eu tenho um elemento aqui explícito, como, que é o comparativo, um conectivo. Ele é teimoso que nem uma mula, né? Como uma mula. Trabalhou bastante tal qual uma máquina, certo? Se eu dissesse seus olhos são jabuticabas, eu teria uma metonímia, uma metáfora, ok? Não uma comparação. Como eu tenho conectivo como, eu tenho aqui uma comparação. Olha só, então, seus olhos são como jabuticabas, negros, arredondados, como jabuticabas. Ele é teimoso que nem uma mula, né? Porque dizem que a mula, quando empaca, não sai do lugar, né? Ela é teimosa, ela faz do jeito que ela quer, como ela quer, e se ela não quiser fazer, ninguém tira ela de lá. E trabalhou bastante, tal qual uma máquina, né? Uma máquina trabalha sem parar, né? Ela não para, né? Não descansa, não dorme, enfim. Bom, e agora a gente tem a metonímia. A metonímia, ela tem várias possibilidades, né? Mas geralmente ela substitui a parte pelo todo. Pode ser o autor pela obra, pode ser o recipiente pelo conteúdo, proprietário pela propriedade, a marca pelo produto. Olha só, exemplo. Muitas famílias não têm um teto para morar. Não é que elas não têm um teto, né? Eu quero dizer que elas não têm uma casa, né? Uma moradia. Eu leio Machado de Assis. Na verdade, eu não leio Machado de Assis. Machado de Assis é o escritor, o autor. Eu leio obras de Machado de Assis. Comi um prato inteiro. Na verdade, isso quer dizer que você comeu toda a comida que estava no prato. O prato, literalmente, a gente não come. E vou ao médico. Na verdade, você vai ao consultório do médico, certo? Você não vai ao médico. O médico é o profissional que te atende. A mesma coisa quando eu digo, por exemplo, fiz um bolo de maisena. Na verdade, maisena é uma marca, né? A gente faz um bolo de amido de milho. Então, esses são todos exemplos de metonímia. Olha só, mais uma figura de linguagem para a gente analisar. Catacrese, emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Quando eu uso aqui, ó, embarcou há pouco no avião, o verbo embarcar, ele vem de ir no barco, subir no barco. Mas como a gente não tem outro verbo para expressar, né, então a gente usa esse mesmo verbo que foi criado aqui para o barco, para o meio de transporte barco, para indicar que a gente entrou no avião. O pé da cama está quebrado. Olha só, a cama não tem pé, nós seres humanos temos pé, mas a gente não tem uma outra expressão, né, para dizer dessa parte da cama. Então a gente diz o pé da cama. A boca do fogão não está funcionando. Boca, bom, nós seres humanos temos boca. O fogão não tem boca, mas a gente tem ali aquela parte, né, que a gente não tem um nome específico para ela e a gente acaba usando boca do fogão mesmo. Então esses são exemplos de catacrese. A sinestesia, ela mistura sensações, sentidos, né? Então, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Eu tenho essas misturas de sentimentos nas frases. Observe, o cheiro doce da infância, né? Como que é esse cheiro da infância? Eles tiveram uma discussão amarga. Bom, amargo é gosto. Como que a discussão pode ser amarga? É uma sombra verde e macia. Bom, a sombra tem cor, uma sombra verde, a sombra ela é macia, né? Eu consigo sentir a sombra através do meu tato. Então, olha só, são recursos bem interessantes que misturam os 5 sentidos aqui e eu chamo de sinestesia.
Perífrase ou antonomásia é a substituição de uma ou mais palavras por outras que a identifique. Então, olha só, quando eu digo assim, ó, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Bom, eu não quis dizer leão, então eu substituí leão por rei das selvas. Por quê? Todo mundo sabe que o leão é o rei das selvas. Vamos para a Cidade de Luz. Cidade de Luz é uma maneira de se referir a Paris. O bom velhinho sempre aparece no Natal. Olha só, bom velhinho. Quem é o bom velhinho? Todo mundo sabe que é o Papai Noel. Então, esse tipo de estrutura de construção eu chamo de perífrase ou antonomásia. Bom, vamos praticar um pouquinho então? Trouxe um joguinho aqui para a gente ver se a gente realmente entendeu. Bom, vamos lá, vamos jogar um pouquinho então para a gente ver se a gente realmente aprendeu sobre as figuras de linguagem, mais especificamente sobre as figuras de palavras, que é o tema da aula de hoje. Olha só, ele idolatrava os 4 rapazes de Liverpool. Os 4 rapazes de Liverpool é uma expressão muito usada para se referir a uma banda muito famosa, que são os Beatles, certo? Então, quando eu uso aí uma expressão no lugar de um nome, né, então eu tenho uma perífrase. Li outro Mário Quintana. Na verdade, Mário Quintana é um autor. Eu não tenho como ler um autor. Eu leio obras desse autor. E quando eu faço essa substituição de obras pelo autor, eu tenho uma metonímia. O céu se arqueia como um teto de bronze infinito e quente. Olha só, tem uma palavrinha aqui que é chave. Você já identificou que a gente tem uma comparação. Mas o que diferencia, né, essa comparação da metáfora é aqui o conectivo como, certo? Então, eu tenho uma comparação. De que serve o pé da mesa se não anda? Bom, eu uso essa construção pé da mesa, né, para referir uma parte da mesa na falta de outro termo mais específico para essa parte. Então, eu tenho uma catacrese. Sua voz suave me encanta. Voz suave, olha só, mistura aí de sensações, né? Suave eu sinto com toque, a voz eu ouço, então tem uma mistura aí de sensações, tem uma sinestesia. Todos deveriam ler as Sagradas Escrituras. Quando eu digo Sagradas Escrituras, eu estou fazendo referência à Bíblia Sagrada, certo? Então aqui eu tenho uma perífrase. Vou fazer um bolo de maisena. Bom, maisena é uma marca. Na verdade, o produto que eu uso para fazer o bolo é o amido de milho, esse é o ingrediente. Quando eu tenho essa substituição da marca pelo produto, eu tenho uma metonímia. Ganhou o troféu com seu suor. Bom, na verdade, ele se esforçou muito, suou muito e ganhou o troféu, certo? Então, não é o suor que ganha, né, esse troféu, mas sim o esforço que ele fez. Então, eu tenho aqui uma metonímia. Bom, a fé remove montanhas. Bom, não é a fé que remove montanhas, certo? Então, eu tenho aqui uma metonímia, né? Eu quero expressar aí, né, que é o meu empenho, a minha confiança em Deus, né, a minha espiritualidade, que me ajuda a conseguir o impossível aí, né, as coisas que eu quero. E a última, o tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. O tempo é, certo? Então aqui é uma característica da metáfora, não é uma comparação, porque eu não tenho um elemento aí comparativo. Bom, e aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Vamos partir então para o final da nossa aula? Que legal, tenho certeza que você gostou de jogar para a gente aprender. A melhor maneira da gente aprender é jogando, não é mesmo? Olha só, então a aula de hoje a gente falou um pouquinho das figuras de linguagem, a gente viu a divisão que elas têm de acordo com o sentido de cada uma delas, a função de cada uma delas. Então a gente viu que elas são subdivididas em figuras de palavras, de pensamento, de sintaxe e de som. Mais especificamente na aula de hoje a gente falou da divisão, da classificação das figuras de palavras, que são aquelas que estão relacionadas ao sentido literal, sentido figurado, que acontece em cada uma das orações que a gente analisou. Nas próximas aulas a gente vai falar das figuras de pensamento, de sintaxe e de som. Bom, espero que você tenha gostado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!